que você seja preservado, não na igreja evangélica, que você não seja preservado no meio evangélico crentez, que você não seja preservado no título evangeliquez, que você não seja preservado nos usos e costumes evangélicos, que você não seja preservado no barracão achando que é a igreja. Eu falo ou não falo? O apóstolo Paulo começa assim: que o próprio Deus de paz o santifique. Diga obrigado, Senhor. Diga que o Senhor veja a minha separação, a minha santidade, e termine a santificação através do sangue de Jesus. Que todo o espírito, a alma e o corpo, a psicologia vai falar que nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia vai falar que nós somos espírito, alma e corpo. Diga, porque nós somos seres espirituais e eternos, tendo uma experiência natural, temporal, passageira nessa terra. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis. Ou seja, o irrepreensível não é aquele que não erra. O irrepreensível é aquele que sempre que erra conserta antes de alguém ter que consertar. Pegou? Ele mesmo conserta para que ninguém tenha que consertá-lo. Que você chegue a esse nível de serem irrepreensíveis, mas que vocês sejam preservados, sempre consertando, irrepreensíveis. Isso aqui é o mais forte. Que vocês sejam preservados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você seja preservado não na igreja evangélica. Que você não seja preservado no meio evangélico crentez. Que você não seja preservado no título evangeliquez. Que você não seja preservado nos usos e costumes evangélicos. Que você não seja preservado no barracão achando que é a igreja. Mas que você seja preservado, não é nem em Cristo, é na vinda do Cristo. Olha o que ele está dizendo. Se vocês estiverem preservando a fé de vocês na vinda, na volta, clamando que Ele venha, dizendo o Espírito e a noiva dizem vem, clamando, cantando, lembrando, batendo na mesma tecla, vem, 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 ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor venha, eu não quero mais esse mundo, cada vez esse mundo tem que ficar menos importante para mim, e cada dia as coisas do Senhor têm que ficar mais importantes, eu estou sendo preservado na vinda. Ou seja, a nossa fé, a fé verdadeira se preserva na esperança dos santos, na esperança de que ele virá. Então quando ele olhar e ver que um irmão que era tão bonito na igreja, tinha um jeitão de crente, né? Era uma bênção, todo mundo gostava dele, o irmão caiu, ele não vai cair junto, sabe por quê? Porque ele não está preservado na vida dos irmãos da igreja, ele está preservado na vinda de Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga: Pai, que a minha fé esteja preservada na vinda. E aí Jesus nos ensina a consolarmos uns aos outros. O apóstolo Paulo vai definir um pouco mais isso sobre consolarmos uns aos outros. E ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, e diz assim: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. De onde ele vem? Você não precisa se preocupar se surgirem 200 mil falsos cristos, porque Jesus avisou que ia acontecer isso. Porque ele está dizendo que quando a trombeta de Deus soar, Daniel, ele desce dos céus. Ele não vai aparecer mais. Ok? Ele apareceu como homem, veio do útero de uma virgem, nasceu, floresceu, cresceu, aprendeu, se esvaziou como Deus e aprendeu a ser servo. E depois ele foi trabalhado em todo o poder de Deus. Como assim trabalhar todo o poder? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, toda a plenitude do poder de Deus, da divindade, habitava nele mesmo sendo homem. Em nós habita através do Espírito Santo um pouco da divindade, amém? E quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais vai habitar, amém? Nele habitava a plenitude da divindade. Mesmo sendo Deus, se esvaziou dele mesmo. E aí, tomando forma de homem, viveu nessa terra mostrando para nós. E aí ele sobe. Mas ele promete que ele voltará. Mas ele fala o jeito que ele vai voltar. E ele fala ao mesmo tempo, 2000 anos atrás, ele fala assim: muitos virão em meu nome. Será que ele tinha convicção do que ele estava fazendo ou não? Daqui para frente, doravante, vai ter muita gente vindo em meu nome. Vou inventar de tudo.
Vai ter igreja falando que Jesus está aqui. Por exemplo, Jesus está aqui? Não. Não. Jesus está no alvo? Não, o alvo está em Jesus. A presença de Jesus está aqui? Por quê? Porque nós estamos aqui em nome dele. Então a presença dele está aqui? Mas Jesus está no alvo? Não, é que ele não está na instituição. Ele está nas pessoas. A instituição é só a nossa ferramenta de trabalho, para que na nossa obra de trabalho nós possamos servir a obra de Deus, e Deus possa fazer a obra dele de transformação na nossa vida, porque a parede não vai mudar a sua vida, mas o Deus que está aqui, porque nós estamos aqui, vai. Se eu disser Jesus está no alvo, não, Jesus está nas pessoas que estão seguindo a palavra. Porque Jesus, ele disse assim, quando disserem, está aqui, ou está acolá, o Cristo está lá, o Cristo está do outro lado, não acreditem. E eu continuo dizendo a mesma coisa de Jesus, não acreditem. Porque tem gente que fala, não, Jesus só está na nossa instituição. Não, não está não. Jesus está naqueles que estão buscando. O reino de Deus é chegado àqueles que estão entendendo e desfrutando disso. E a nossa congregação que está buscando Jesus, que está reunida dentro deste barracão, desta instituição organizacional que é o alvo, que está nos organizando e nos ensinando a nos organizarmos, e não é uma instituição para servir ao público. Digo, alvo não é uma instituição para servir ao público. O alvo é uma instituição para ensinar o público a servir a Deus. Porque se você for uma instituição para servir ao público, logo você vai ter que ter estrelinha no Reclame Aqui. Como estou te servindo? Mas se você for uma instituição organizacional que te organiza para servir a Deus, você não vai estar preocupado em servir ao público. Você vai servir a Deus e ensinar o público a servir a Deus. Bispo, mas a gente não tem que servir uns aos outros porque Jesus foi servo? Sim. E a Bíblia diz para que você comece pelos domésticos da fé. E como você sabe alguém que é doméstico da fé? Quando a pessoa professa a mesma fé e vive a mesma fé que você está vivendo. E ele diz para começar nesses, não lá fora. Todo mundo quer um desencargo de consciência na alma. Eu vou dar comida para o mendigo. Eu vou fazer panetone no Natal. Legal, a gente também faz. É isso também. Mas o principal é com os domésticos na fé. É isso que nós vivemos nas células, é isso que nós vivemos no culto, é isso que nós vivemos como instituição, como organização, como ordem, que faz parte da Igreja de Cristo, que é uma só no mundo todo, de um só pastor. Nós estamos pastores, ele é o pastor. Definido isso, entendido isso, partindo desse princípio, nós começamos a entender o que Jesus está dizendo e o que o apóstolo Paulo aperfeiçoou aqui, quando ele fala aos Tessalonicenses. Ele diz assim, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus voltar agora, aqueles que morreram antes de nós, mas que estavam em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro e subir primeiro, antes de nós. Depois, nós, os que estivermos vivos, no caso do apóstolo Paulo, agora não está mais vivo, então ele já é um que vai ressuscitar primeiro, aquele ainda estava. Os que estivermos vivos, seremos arrebatados. A palavra aqui é roubado, é raptado. Como com eles nas nuvens, ou seja, vamos subir. É um evento que vai tirar a gente dessa terra, levar para cima. Vai levar para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com esta palavra. Olha para o seu irmão e fala assim, cara, você vai subir. Se você estiver vivo, você sobe. Se você tiver morrido, você sobe também. Desde que você tiver morrido em Cristo. Olha para o seu irmão e fala, tem que morrer em Cristo, tá bom? Eu falei, se estiver vivo, também vai subir. Porque Jesus falou para eu te consolar com isso. Olha para o seu outro irmão e fala, você está conservado na vinda? Então você vai subir, irmão. A expectativa gera honra e a honra gera... Jesus volta hoje. Porque a gente vive para Jesus voltar. Porque a gente anda para Jesus voltar. Porque a gente trabalha para Jesus voltar. O sacrifício que foi feito por Jesus foi feito uma vez só, gente. Quando Jesus vem e se sacrifica, ele se dá como Cordeiro de Deus. Veja, ele vem, mesmo sendo Deus, se esvazia dele mesmo, aprende a ser servo. Ele vem como Cordeiro, vai como ovelha muda ao matadouro e se entrega como Cordeiro. Vence como leão. Quando
João é arrebatado lá em Apocalipse aos céus, ele vê quem? Ele vê entre os anciãos e o trono, ele vê um cordeiro, como quem havia sido degolado, morto, com 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Presta atenção, eu falo ou não falo? Quando ele olha para isso, João olha para isso, ele imediatamente olha para o trono. E quando ele olha para o trono, quem está sentado no trono? Quem aparece? Lembra? Tem um homem, não dá para ver a face, a sua mão direita está segurando um livro. E aí um anjo grita que ninguém é digno de abrir os selos. Os anciãos começam a chorar. Mas de repente, quem está atrás de João, provavelmente um anjo, olha para João, João começa a chorar. E ele fala para João, João, fica tranquilo, olha para lá. E aí João olha e ele vê o quê? O leão. O rei. Esse é o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir o selo. Ou seja, entre os seres humanos, anciãos, que tinham coroa. Quem tem coroa nos céus é porque passou pela terra. Até chegar ao trono, tinha o cordeiro por causa do sacrifício. Por quê? Nós só podemos chegar diante do trono através do sangue de Jesus, do sacrifício do cordeiro. Feito isto, o leão se apresenta. E agora quem volta? O leão. Então ele não vai voltar de novo na terra como um cordeiro. Ele vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na glória do seu Pai. Ele não volta mais como um cordeirinho. Por que eles não entenderam? Porque eles queriam que o leão tivesse aparecido naquela época. Mas Jesus veio para pagar o pecado do mundo, então ele teve que vir como cordeiro. Agora que eles não estão esperando, os judeus não estão esperando, eu vim para os meus me rejeitaram, ele vem como leão. Então ele não vai vir como um homem normal, fazendo prodígios e maravilhas. Quem vai vir assim é o anticristo. Ele virá para nos salvar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em toda a sua glória. Vamos ver se é isso mesmo? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para quê? Para tirar os pecados de muitos, não de todos. De muitos. Quais são os muitos? Os muitos que ouvem a palavra e que se tornam evangélicos verdadeiros. Aqueles que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele... E quem não crê? Já está condenado. Então é para muitos que creem. Assim também Cristo foi oferecido, entregue como oferta, em sacrifício uma única vez. Ou seja, não terá outra vez para ele vir como cordeiro. Sim ou não? Para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá a segunda vez. Para quê, gente? Não para tirar o pecado. Agora não vem mais para tirar o pecado de ninguém. Mas para trazer salvação aos que o Espírito e a noiva dizem. Porque a salvação só virá para aqueles que aguardam a volta de Cristo e são conservados na sua vida. Ele não vem mais como cordeiro, ele vem sobre as nuvens. Olha o que Jesus fala, Lucas capítulo 21, 27. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, como? Como um cordeirinho mudo ao matadouro, amém? Não amém? Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande. É com poder e grande glória. Deixa eu explicar. Sabe por que é com poder e grande glória? Porque o anticristo vai estar com poder também. Vai estar fazendo prodígios e maravilhas. Jesus tem que quebrar tudo. Ele tem que botar a glória e o poder do anticristo no chinelo. Pum! A Bíblia diz que ele vai pisar de um lado do monte. Pum! Vai pisar do outro. Pum! Em Jerusalém. Você tem ideia ou não? Gigantão. Ele tem que arrebentar com o capeta. Ele tem que arrebentar, porque o anticristo vai vir tentando imitar Jesus. Ele precisa vir da linhagem, ele precisa aparecer com as profecias. Por quê? Ele precisa enganar primeiro os judeus. E para enganar os judeus não é fácil, eles são eruditos. Então ele vai ter que vir enganando todo mundo, vai ter que cumprir as profecias. Ele vai ter que vir como Jesus veio, mas foi rejeitado para que nós pudéssemos ser salvos.
Agora ele vai ter que vir assim. Então ele vai vir com todo tipo de eficácia no engano. Vai ter o falso profeta. A Bíblia diz que esse vai ser aquele que vai fazer descer fogo do céu. Ou seja, vai ser um religioso, provavelmente. Um religioso que vai ser amado por todos. E quando as pessoas forem adorar esse falso profeta, ele vai falar: não me adorem, adorem a ele. E ele vai apontar para o anticristo. Vai ter uma falsa ressurreição com o espírito da besta. E a Bíblia nos diz tudo isso. Mas ela fala a respeito da volta de Jesus. O problema é que o povo não está muito interessado na volta de Jesus. Parece que eles estão interessados no anticristo. Jesus está dizendo, e aí você vê crente com dúvida. Por quê? Porque o tempo todo ele disse o jeito que ele vai voltar, gente. Não tem dúvida. Jesus voltou, ele está lá no barracão do alvo, corre para lá. Mentira. Ele disse o jeito que ele vai voltar. E aqueles que estiverem no Senhor e não só num barracão, o barracão é só uma estratégia, é só um trabalho. Aqueles que estiverem no Senhor, conservados na vinda, eles vão saber, eles não vão ser pegos de surpresa. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, olha o que está escrito. Que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Jesus tinha acabado de subir, desaparecer no meio das nuvens aqui. Este mesmo Jesus, os anjos estão dizendo, esse mesmo Jesus dizendo aos homens, que dentre vocês, do meio de vocês, foi elevado aos céus, subiu aos céus e sumiu no meio das nuvens, voltará. Ou seja, da mesma forma como vocês viram que ele subiu, vocês também vão ver ele descer. Vocês vão ver ele chegar no meio das nuvens. Ou seja, vai ser nos céus, vai ser um grande sinal nos céus. O Jesus voltando, não vai ter nenhuma dúvida. Está escrito que da mesma forma que todo mundo viu que era ele, que era Jesus, e que ele desapareceu, todo mundo vai ver que é ele, que é Jesus que está voltando. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, porque não vai ter dúvida. Só que vai ter gente que vai ser enganado antes. E aí quando Jesus vier, mesmo aqueles que foram enganados vão perceber que é o próprio Jesus, mas ainda vai ter mais tempo. Por isso que o cristão que é evangélico e que é conservado na vinda tem que saber a forma que ele virá. Em nome de Jesus. Amém? Diga: eu sou conservado na vinda. Em nome de Jesus. Agora, ele não fala só que ele vai vir sobre as nuvens. Ele está dizendo que ele vai vir como um leão glorioso, como um Deus glorioso. Você quer ver? Mateus capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá. Ele virá na glória do Pai. Quem é o Pai? É o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Vocês nunca viram a Deus, ninguém nunca viu a Deus. Só o Cristo, a imagem do Deus invisível. Agora está dizendo que ele virá na glória do seu Pai. Ou seja, todo o poder do próprio Deus vai estar com ele. Será que vai ser estrondoso ou não? A Bíblia fala que como o relâmpago sai do ocidente, se mostra no oriente, assim se dará a vinda do Filho. Vai ser rápido, mas vai ser estrondoso. O mundo inteiro vai ver. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensa. Olha o melhor, gente. Ele não sabe brincar, né? Ele já dá tudo, já. Olha o que ele está dizendo. Ele vai vir na glória do Pai. Os que estão esperando Jesus e viveram conservados na vida vão falar: uau, é pra mim. Vem em mim quando eu faço assim, me puxa, me puxa, me puxa. E vão estar felizes, não vão tentar olhando para os lados. E ele fala: não vai ser só isso. Aí você sobe, você quer agarrar Jesus, você quer abraçar Jesus, você está salvo, você está feliz por toda a eternidade. Ele ainda fala: calma, eu nem comecei a dar os presentes. Consolai-vos uns aos outros. Fala assim: ele nem começou. Disse que ele vai te dar presente por... Fala assim: que babado, irmão. Que babado. Fala: ele vai te dar presente por toda a eternidade. Não, você não está entendendo. Quando você estiver abrindo um, está chegando o outro. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um. Mas o presente tem uma condição, é meritocrático. Recompensará, leia comigo, bem bonitinho, vai. Recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Já está salvo. Agora o que você faz conta para o que você vai receber na eternidade. Ele recompensará de acordo com o que cada um tem feito. Se viveu conservado na vinda, certeza que vai ser milionário de presentes por resto da eternidade. Porque ele é o bom Pai. Se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina Deus, que é o bom Pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos.
Eu acredito que a gente não vai estar muito ligando para os presentes, porque a presença de Deus é o mais precioso. Não é o céu, é a presença de Jesus. Estar com Ele, ser dEle, ouvir a Ele, estar perto dEle, olhar para Ele. Eu acredito que esses galardões também vão ter a ver com a proximidade que nós vamos viver a eternidade diante do Rei dos Reis. Eu acredito também que vai ter a ver com o brilho que nós vamos exercer durante a eternidade, porque vai ser devolvido aquele brilho que Adão perdeu no pecado. E eu acredito que quem fez mais e viveu esperando e mais conservado na vinda, vai brilhar mais, porque a Bíblia diz que aqueles que ganham vidas e vivem por vidas, brilharão como as estrelas dos céus. Tudo que a gente precisa agora é que Ele venha agora e a gente suma daqui. Tudo que a gente precisa agora é que isso aqui acabe para a gente partir dessa para melhor. Olha para o seu irmão e fala, trabalha, irmão. Ele se preocupou o tempo todo em ninguém ser enganado. Eu não sei porque o povo está sendo tão enganado hoje. O povo está tão fútil que está sendo enganado com tudo, gente. Gente, está feio demais. Não dá para entender. Gente, o que o povo vai buscar? O povo está querendo ser enganado. O povo gosta dessas coisas. E a pessoa vai sendo engodada, vai sendo enrolada. É uma novela, né? Um novelo, vai sendo enrolada. Eu nunca vi isso na Bíblia. Aliás, o nosso Deus, quando fala com a gente, é assim, ó, pá! Vai ou não vai? É ou não é? Se ensina ou não que passar disso é procedência do maligno. Ele avisou o tempo todo. Mateus capítulo 24, versículo 42, olha o que está escrito. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ninguém sabe o dia, mas sabe os tempos. Está sentindo que está perto. Sim ou não? E não vai ser pego de surpresa. João, capítulo 14, versículo 1. Evangelho de João. Não. Ou seja, quem está em Cristo e está sendo conservado na vinda, não fica com o coração perturbado com isso. Sabe que Jesus vai livrá-lo. Ah, é no meio, é antes ou depois? Sabe que Jesus vai livrá-lo. Mas eu não sei se vai ser agora o arrebatamento, se vai ser no meio ou depois. Não precisa saber, sabe que Jesus vai livrá-lo. Não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo, creiam em Deus e creiam também em mim. Por quê? Porque na casa do meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse desse jeito que eu estou dizendo, eu não teria dito a vocês. Eu não estou aqui fazendo propaganda enganosa, Jesus está dizendo. Eu não estou aqui mentindo. Eu sei que tem um monte de gente tratando vocês igual retardado, mas eu não estou. Jesus está dizendo, eu estou dizendo para vocês. Se não fosse assim, eu não diria. Eu só falo a verdade. Na casa do meu pai foi feitas muitas moradas para vocês viverem lá. E essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, esse é o nosso coração. Que você seja salvo e viva a eternidade comigo. Não tem meio termo aqui, não tem negociação, você está vendo? Ele está dizendo, se não fosse assim eu não teria dito a vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim. Para vocês serem meus. Para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, tudo que ele está prometendo, vocês vão estar grudados comigo por toda a eternidade. Vocês vão estar comigo. A casa do meu pai tem muita morada, mas o mais importante não é a mansão que você vai morar celestial. É a minha presença na sua vida para o resto da eternidade. Então, se vocês estão sendo conservados na vinda, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam em mim. Eu fiz moradas. O meu pai teve que preparar lugar para vocês porque ele quer, deseja. Se ele trabalhou para preparar, é porque ele quer que seja ocupado. Tiago escreve no capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Ou seja, diferente do mundo, não fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, nem buscando as mesmas coisas que todo mundo busca. Enquanto aguardamos a bendita esperança, diga, essa é a minha esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus o Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo. Ele nos quer para Ele um povo particular
particularmente seu. Esse povo que será particularmente de Jesus será dedicado à prática de boas obras. Começa no reino de Deus que é chegado a nós e começa a praticar para ser preparado na preparação, no treinamento, na faculdade para a eternidade do reino eterno dos céus. Quem pega? Mais um, Lucas capítulo 21, versículo 34. Tenham cuidado, presta atenção, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, agora vocês são de Jesus, de bebedeira, agora vocês são de Jesus, não se sobrecarregue com isso, de ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente ou de surpresa, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar. Possam o quê, gente? Por isso que é um rapto. Você escapa do que vai acontecer com o mundo. De tudo o que está para acontecer. E que vocês estejam de pé diante da presença do Filho de Deus. Ou seja, que vocês estejam aguardando, que vocês estejam conservados na vinda, que vocês estejam se preparando, que vocês não sejam uma igreja Nutella, uma congregação Nutella, que fica só querendo me dá a benção do céu, e fica só buscando isso. Que vocês não estejam vivendo uma casca de evangélicos, mas lá fora outra coisa. Que vocês não estejam negociando o chamado de vocês, ou vivendo uma casca de crentes, mas lá fora buscando as mesmas coisas que todo mundo busca. Por quê? Para que você seja pego de pé, ou seja, na posição. Dá um grito comigo, na posição. Que você esteja na posição, de pé, diante do Filho de Deus. Mateus capítulo 24, 23 diz assim: se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo. Está aqui no alvo, vem para o alvo que está aqui no alvo, não está em outro lugar não. Ou está ali, está ele. Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. E não só aparecerão, eles realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os. Vejam o que eu os avisei antecipadamente. Jesus está avisando antes. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto agora, surgiu lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa. Não. E ele está dizendo, eu estou avisando. Olha para o seu irmão e fala, Jesus está avisando. Ele está avisando o tempo todo. Não olhem para os lados, mantenham e conservem, se conservem, sejam conservados na vinda. Lá em Apocalipse ele diz assim, capítulo 23, versículo 13. Olha para o seu irmão e fala, é para te consolar. Dá um abraço quem está atrás de você e fala assim, seja consolado pelo poder do Espírito Santo. Você está no caminho certo. Diga, ele é o caminho. Amém? Pode abraçar mais uma pessoa e consolá-la? Fala, Jesus fez morada para você. Pode pregar mais uma pessoa aí, dar um abraço nela e falar assim, olha, ele se deu o trabalho de fazer uma morada porque ele te quer junto com ele. Apocalipse 22, versículo 13, diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E bem-aventurado e abençoado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha o alvejante vermelho. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ladrão e salteador é todo aquele que entra pela janela, é assim que ele diz. Ele está dizendo, não só fiz morada para vocês, mas quero abençoá-los e recebê-los pelas portas na cidade celestial. Recebê-los pelas portas, porque você vai ouvir aquela voz dizendo, vinde benditos de meu Pai, você me honrou lá na terra no pouco, eu te colocarei sobre o muito, entra no meu gozo, bendito do meu Pai. Dura coisa deve ser perder os céus na porta dos céus, né? Os nossos pais, ou aqueles que tiveram pais que já morreram, que eram do Senhor,
avisavam, falavam, nunca esteve tão perto. Tem gente se perdendo com tanta besteira, ao invés de focar na própria vida e começar a entender e a obedecer. E ele diz assim em Apocalipse 22, 20: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve, eu cedo venho. Amém? Vem, Senhor Jesus. Tudo é legal, irmão. Todas as coisas que Deus criou são boas. Viver é bom. Viver bem e no Senhor melhor ainda. Multiplicar, ter filhos, netos e ter uma boa família, maravilhoso. Mas não é só para isso que nós vivemos. O apóstolo Paulo vai dizer: se é só para essas coisas que vocês vivem, de todos os homens vocês são os mais miseráveis, os mais dignos de lástimas. Ele está dizendo: você precisa entender que você foi feito para a eternidade, que você é um ser eterno, que você precisa ser conservado no óleo do Espírito, você precisa ser conservado na vinda, esperando e aguardando a vinda do Senhor. E quando o seu coração estiver assim: Senhor, eu quero que o Senhor volte, eu vou viver nessa terra, vou viver bem. O apóstolo Paulo foi arrebatado e disse: eu não sei se eu vou ou se eu fico. Sabe o que ele está dizendo? Eu vivi nessa terra e conheci os céus. Agora os céus são maravilhosos, eu quero ir para lá. Mas eu sei que eu estou aqui e eu tenho a chance de ganhar mais vidas e poder adquirir mais galardões e viver melhor ainda pela eternidade. Então eu não sei se eu vou ou se eu fico. Mas viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Põe a mão no seu coração e diga: Pai, eu quero viver assim. Viver é Cristo e morrer é lucro. Diga: Pai, obrigado por essa esperança. Diga: Pai, obrigado pela esperança de poder ter um Jesus que não me deixou órfão e nem me abandonou, mas que está voltando para me buscar. Diga: Pai, obrigado pela esperança dos santos e pela santificação completa que o Teu amor e o poder do Espírito Santo trazem para mim. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Eu falo ou não falo?